Como vai você? Tudo bem? É com muita honra que mais uma vez me encontro aqui, completamente enviada pelo Altíssimo, para estar trazendo mais uma porção da sua poderosa palavra. Hoje não é diferente, Ele tem bênçãos para você, portanto não saia daí porque Deus falará contigo. Passaremos alguns momentos juntinhos, ligadinhos no seu amor, e que você possa estar tirando um tempinho aí da sua vida para ouvir a voz de Deus. E enquanto isso, gostaria que você estivesse curtindo, preparando para comentar, porque o seu comentário é muito importante, viu? E que também você pudesse estar no final desta mensagem, estar compartilhando a outros, assim como será edificante para a sua vida, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, ela faz o que apraz ao dono dela. Que você possa estar, se inscrevendo no canal. Não saia daí porque Deus falará contigo. Ele tem bênçãos para você. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: o que está te enfraquecendo? Já perguntou a Deus? O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos do 1 até o 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vemos esse chamado do apóstolo Paulo, onde antes ele não era assim. Sabemos que Saulo de Tarso, ele foi um perseguidor dos cristãos, ele foi aquele que foi criado aos pés de um doutor da lei, famoso na época, renomado, que foi Gamaliel. Então, Paulo, enquanto Saulo, aquele que aprendeu as leis e falava com toda a propriedade, ele tinha uma autoridade, onde ele acreditava que ele trabalhava para Deus e perseguia os cristãos. Até um certo dia que Saulo tem um encontro com a luz. E ali ele fica por 3 dias sem comer, sem beber, em oração. Até que Deus manda que Ananias vá até esse homem e diga para ele que ele é, para mim, um vaso escolhido para sofrer pelo meu nome, pelo meu evangelho. E assim o apóstolo Paulo, vaso escolhido de Deus, que agora tem a sua vida transformada no encontro dessa luz. É maravilhoso sabermos que a palavra de Deus tem esse poder de transformação na vida daquele que tem esse encontro com a luz e deixa de ser aquele antigo homem para ser o novo homem de Deus, uma nova criatura. Acontece com todo aquele que se deixa dar ouvidos à voz de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Assim acontece com o apóstolo Paulo. Deus já deixou bem claro quanto ele sofreria pelo evangelho, mas foi aquele apóstolo que foi chamado depois de Cristo ressuscitado. Ele conhece a Cristo mais do que os outros, porque ele se aproximou muito, ele teve uma compreensão exata desse chamado, ele teve uma compreensão grandiosa a respeito desse chamado, daquilo que Deus tinha para ele, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. E aqui, nesse momento, onde aqui no texto, o apóstolo Paulo conta uma visão que ele teve. E se nós observarmos, passados 14 anos, como diz o texto, ele em nenhum momento ele dirige para ele mesmo as palavras, mas ele fala um certo homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até ao terceiro céu. Ver coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. O apóstolo Paulo teve
uma oportunidade de excelência, de conhecer o paraíso, de conhecer aquele local que está preparado para todo aquele que tiver esse encontro com Jesus e receber a salvação e a vida eterna. E quando for cumprida a grande promessa da vinda de Cristo, mas antes disso já conhecerá o paraíso, porque quando nós nos lembramos daquela passagem onde aqueles dois ladrões estão cada um lado a lado de Jesus, Jesus já ali prestes a dar o último suspiro e entregar o seu espírito a Deus, antes disso, um deles tem um encontro com Jesus. Muitas das vezes o encontro com Jesus pode ser em momentos mais difíceis de nossas vidas, onde de repente acreditamos que nem tem mais jeito. Jesus sempre tem jeito. E o que Jesus veio foi salvar. O que Jesus veio foi dar acesso a esse paraíso que o apóstolo Paulo teve a oportunidade excelente dada por Deus de conhecer. E que ele não tem como trazer essas revelações à tona, porque foram coisas tão maravilhosas que Paulo viu, que não era lícito falar, apenas conheceu o terceiro céu. Assim como nos lembramos desse ladrão na cruz que reconhece a Jesus como grande e suficiente Salvador. Jesus fala para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabemos que naquele momento estariam dando o último suspiro. A diferença é que o outro não se converte e morre sem a salvação. Mas aquele que fica lado a lado de Jesus, sem mérito algum, mas reconhece a grandeza do Senhor Jesus, ele tem a oportunidade de receber a salvação ali no último momento de sua vida. Isso acontece com muitos que vai ter um encontro com Jesus lá no finalzinho da vida. E no último momento se lembra das palavras que foram ditas pelos profetas, pelos discípulos, pelos homens e mulheres de Deus, trazendo a palavra, trazendo ao alcance do seu coração, da sua mente, e quando é no último momento vai se lembrar. Por isso, nós não podemos julgar ao outro. Só Jesus sabe quem é que foi salvo, porque Ele é o Salvador. Por isso não podemos julgar nem A nem B, não temos condições de julgar as pessoas, sabe? Porque até no último momento, até no último instante, entre a pessoa e ele, essa pessoa, ela tem essa chance de, no último instante, de se converter ao Evangelho de Cristo e receber a salvação e ter a oportunidade de conhecer esse lindo paraíso que o apóstolo Paulo menciona, que está no terceiro céu. Nós temos a dimensão muito pequena, muito rasa em relação às coisas de Deus, ao reino de Deus, porque aqui o apóstolo Paulo fala do terceiro céu, que está o paraíso. É lá onde todos aqueles que fecharem os olhos aqui na terra, lá nesse paraíso, ainda terão encontro com Jesus, verão a Jesus e estarão dormindo, estarão em repouso até o dia da vinda de Cristo, onde receberá o corpo glorioso e estará para sempre com Cristo, mas a partir dali já está com Cristo, gozando o descanso eterno. E ao contrário disso, ao contrário daquele que o outro rejeitou, não teve esse repouso, com certeza, porque aquele que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê, a própria palavra de Deus diz que já está condenado. Possamos estarmos refletindo em relação às nossas vidas com Deus. Há dois caminhos, não se esqueça disso. Um conduz aos céus e o outro não é para o céu, é ao contrário dele. Então, é o caminho da perdição e sem volta, morte eterna e morte espiritual. E o inimigo de nossas vidas, que veio para matar, roubar e destruir, ele tem grande interesse nas vidas que Jesus quer salvar, porque ele quer ceifar, como ele não tem mais
essa chance de salvação, porque ele já foi derrotado por Jesus Cristo, justamente na cruz de madeiro, lá nessa cruz onde Jesus promete para o ladrão que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que possamos estarmos vendo o quão a palavra de Deus é grandiosa, é sobrenatural, porque aqui fala de um arrebatamento, aqui diz que este homem, onde o próprio apóstolo Paulo conta, onde já se passaram 14 anos, que um certo homem, tudo indica que ele fala dele mesmo, mas não teve nenhuma soberba, se possa assim dizer, não teve nenhuma pretensão de passar por tantas coisas que passou e de repente falar, eu conheci o terceiro céu, eu fui arrebatado, nada disso. Ele aguarda um tempo onde o próprio Senhor permite que ele testemunhe. Aqui é um grande testemunho sobrenatural, porque aquele que tem uma vida com Deus experimenta o sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele não sabe se esse homem foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele diz que foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Tanto viu como ele ouviu essas palavras inefáveis. Ele diz que de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E o apóstolo Paulo vem trazendo para nós um ensino maravilhoso, através do próprio guiar do Espírito Santo na sua vida, trazendo para nós esse ensino onde precisamos sabermos que em nós não há mérito nenhum, em nós não há glória nenhuma, que a glória e a honra deve ser dada a quem de direito, que é o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e de todos. Esse sim merece ser glorificado. Ele não quer se exaltar em momento nenhum, nem atrair a glória que está dentro do vaso de barro para si, mas ele dá a honra e a glória a Deus. Naquele momento, o apóstolo Paulo diz, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele não queria atrair a glória de Deus, que já estava de uma forma tremenda na sua vida, ele não queria demonstrar essa glória para os outros, porque essa glória pertence a Deus. Para isso, ele fala na fraqueza do corpo. E mais à frente entenderemos por quê, porque a própria palavra vai sendo discorrendo de uma forma onde ela mesma vai trazendo as explicações. Porque de nós mesmos não temos a compreensão exata de um texto tão profundo que fala nada mais, nada menos do que em um arrebatamento de um servo escolhido de Deus como um vaso separado, escolhido pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, contando essa experiência maravilhosa, ele vem falando no versículo 7, e para que me não exaltasse pelas minhas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E Deus, ele conhecia o velho homem, Deus nos conhece, Deus, ele não nos dará nada que será para a nossa glória, mas sim para a honra e a glória dele, porque o inimigo de nossas almas, no fundo, o que ele torce, com certeza, é para que o apóstolo Paulo se exaltasse, se gloriasse, e ali ele teria uma brecha, uma entrada, porque ele conheceu o céu, ele conheceu a Deus, ele foi um anjo de luz, ele sabe o quanto o céu é bom, ele conheceu o paraíso, ele conheceu as grandezas de Deus, ele conhece a palavra e ele sabe que a palavra de Deus ela tem um poder
E esse poder é dado na vida daquele que a cada dia mais se aliança com Deus na sua palavra. Esse recebe muito poder e ele fica esperando para ver a exaltação humana, porque todo poder não vem do ser humano, mas vem de Deus. Portanto, nenhum ser humano pode exaltar-se a si mesmo, porque precisa exaltar a Deus. Quando Jesus ele é enviado por Deus, ele se despe da sua glória. Jesus ele não vem cheio de glória e ele poderia, ele é filho de Deus, ele não teve pecado nenhum, mas ele, o próprio Jesus, ele se humilhou. Ele se humilhou a tal ponto que ele veio para servir. Ele veio para trabalhar e fazer a vontade de Deus. E toda exaltação, toda honra que foi dada por Jesus aqui na terra foi dada para o Pai, para Deus. Ele vem para nos apresentar ao reino de Deus, apresentar ao dono desse reino, apresentar esse Pai celestial, para que nós também pudéssemos sermos filhos dele, através da fé em crer nesse nome que é sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo a honra, ele não dá para si mesmo, mas o Pai Celestial, ele dá honra para esse Filho amado. Quando Jesus Cristo, depois de ser batizado nas águas, desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e ele vem sobre Jesus e ele diz: esse é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. E toda a honra e toda a glória Deus dá a Jesus Cristo. E para que todos nós possamos ter acesso a esse grande reino, nós precisamos reconhecermos a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Que lindo vermos que o Pai dá honra ao Filho, o Filho dá honra ao Pai, e o Pai e o Filho dão a honra ao Espírito Santo, que está neste momento aqui agora conosco, porque onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Jesus falou, mas Jesus enviou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, quando ele ascende aos céus. Antes, ele dá a promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele dá essa promessa aos seus discípulos, ele dá essa promessa a cada um de nós, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E é com a promessa do Espírito Santo é que temos esse acesso. Então, na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade está presente aqui agora. Comunica a nós as suas grandezas. O Espírito Santo nos traz o entendimento, a clareza daquilo que Deus comunica a nós no dia de hoje. Não se esqueças que a palavra de Deus é como se fosse uma espada de 2 gumes, ela corta aqui, ela corta aí. Deus fala comigo e contigo simultaneamente, e não é dada a glória de Deus a nenhum de nós, mas a Ele. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele tira dele qualquer possibilidade de se gloriar, mas ele transfere para Deus. Então, ele tem todo um cuidado no falar, no testemunhar. Nesse testemunho, ele não quer aparecer, mas que esse certo homem arrebatado até o 3º céu, esse sim, porque esse é de Deus, e Deus faz o que quer com esse homem dele. Mas ele, apóstolo Paulo, pessoa enquanto humano aqui na terra, não, ele não se exalta, porque ele mesmo diz que nós somos vasos de barro. Ele diz que ele é um vaso de barro, para que o poder e a glória que está dentro do vaso se aperfeiçoe, para que ninguém venha se gloriar, porque aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Que tremendo, que maravilhoso, que especial sabermos que
essa humildade agrada a Deus, porque a própria palavra de Deus diz em Provérbios que a soberba precede a ruína, a soberba precede a queda humana, e a queda humana é um perigo, porque essa queda humana está ligada à queda espiritual. Então fica muito mais difícil de se levantar, que possamos estarmos entendendo que a própria palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, que possamos estarmos ligados no reino de Deus, para que possamos estarmos cada dia mais tementes à sua vontade, à sua palavra, que permaneça aqui, abunde em nós, mas que essa honra e essa glória sejam completamente para Deus. O apóstolo Paulo, ele fala desse espinho na carne, ele dá o nome de um mensageiro de Satanás, porque tudo aquilo que está contrário a Deus não tem Deus, mas aqui nós perceberemos que tem Deus sim. Deus permite tudo isso, porque Deus conheceu Saulo. Precisamos mortificar nossas carnes para darmos vazão ao Espírito. Aquilo que mais alimentamos é o que tem mais força em nós. Então, para que a carne, para que ela fosse dominada, esse espinho na carne estava ali para lembrar ao apóstolo Paulo que ele precisaria andar em espírito e em verdade, continuar pregando o evangelho de Cristo, porque Deus era com ele. E quando nós vemos na resposta, porque o apóstolo Paulo tem uma conversa com o Senhor, e aqui podemos ver essa oração, essa conversa do apóstolo Paulo com Jesus, a tal ponto que ele não estava aguentando mais. Ele já tinha recebido do Senhor muito poder, e agora ele teria que enfrentar um espinho na carne. Como é isso? Depois de ter conhecido o céu, o terceiro céu, depois de ter conhecido o paraíso, depois de ter ouvido palavras magníficas, palavras de excelência dos céus, agora ele tem que passar por isso, e ele fala com o Senhor. O que é que está incomodando em você? O que é que está te maltratando? Você já parou para orar e perguntar ao Senhor? Esse é o momento, faça isso, porque Deus nos lembra através da sua palavra. Ele nos lembra das nossas fraquezas. O apóstolo Paulo ora ao Senhor, e aqui a palavra de Deus diz no versículo 8, onde diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O apóstolo Paulo, ele pede ao Senhor para que retirasse dele esse espinho que tanto o incomodava. E por 3 vezes, imagine a oração do apóstolo Paulo ao Senhor por 3 vezes. Aquele homem que tinha toda uma ligação com Deus, a tal ponto que no Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento é ocupado com as epístolas do apóstolo Paulo, que na verdade não são do apóstolo Paulo, mas são de Cristo, confiadas ao apóstolo Paulo. Amém? E assim Cristo confia a nós aquilo que ele conta conosco. Ele nem precisa disso, mas em tudo ele tem um propósito, e ele quer usar os seus vasos, ele quer usar aqueles que ele chama, e que ele passa uma confiabilidade para que possa estar levando o seu evangelho. Amém? Porque a sua palavra ainda será pregada nos 4 cantos da terra, até que ele venha. E ninguém poderá falar que não ouviu a respeito de Jesus, porque a sua vinda se dará depois que toda a terra, todos receberem esse evangelho e ouvirem no nome de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus leva para o céu. Amém? É assim. E o apóstolo Paulo aqui, depois de orar 3 vezes, no versículo seguinte, no versículo 9, diz: e disse-me, a sua oração parece que não, mas ela tem uma resposta.
Até porque quando Deus não responde nada, Ele está te respondendo e entenderás. Porque com Deus é assim. Ele não é um pai que não ouve, pelo contrário, Ele ouve. E Ele tem as suas mãos estendidas para abençoar. Mas tudo tem que estar de acordo com a sua vontade, porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A quem? A Deus. Amém? Porque Deus não quer que nós nos percamos, mas que, uma vez confiando nele, prosseguiremos em conhecê-lo até que um dia possamos estarmos com ele para sempre na glória eterna. Amém? E aqui o Senhor responde para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. O próprio Senhor diz para ele: a minha graça te basta, é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Quando o apóstolo Paulo, ele continua aqui no versículo 10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha que tremendo, olha a palavra de Deus, olha a sublimidade da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo consegue entender perfeitamente, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. É na fraqueza, porque a fraqueza o torna cada vez mais dependente do Senhor, porque na fraqueza ele recebe um poder que faz com que o reino de Deus seja manifesto através dele como um instrumento de Deus aqui na terra. E ele é guardado, é protegido por Deus, porque a unção de Deus está sobre a vida dele. Este homem, ele teve um reconhecimento de Deus a tal ponto que Deus fez com que a vida desse homem fosse um espelhamento para a terra. Tanto é que, num dado momento, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja bem, para alguém chegar e ter a autoridade para falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, precisa ser verdadeiramente um homem de Deus. Precisa ser um homem que renuncia à sua própria vontade para viver para a glória de Deus. A tal ponto, ele mesmo diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, que bênção aquele que se aprofunda em fazer a vontade de Deus, em conhecê-lo, em compreender o seu evangelho e se doar por inteiro, assim ele fez. Por isso, por causa da vida desse homem, estamos aqui. Somos nós, os gentios, porque o primeiro povo que foi chamado por Deus, como diz as Escrituras, foram os judeus. Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram. Está no primeiro capítulo de João, fala sobre isso. E Jesus, a palavra de Deus menciona que ele é a luz, a verdadeira luz que veio para os seus, mas os seus amaram mais as trevas do que a luz. Mas a tantos quantos o reconheceu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, não da vontade do varão e da carne, mas da vontade de Deus. Que maravilha! E aí é o apóstolo dos gentios, e Deus usa esse homem para proclamar o seu evangelho e o seu evangelho se expandir, havendo outros discípulos e o Senhor cada vez mais fazendo discípulos. O Senhor chamando homens e mulheres, como continua fazendo agora, para continuar proclamando o seu evangelho, para que outros possam conhecer a esse grande e maravilhoso Deus que enviou seu Filho por amor a nós, para que
pudéssemos estarmos conhecendo através da palavra de Deus em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Paulo, ele se deixa desgastar, se dedicar à obra de Deus, e aí vidas são alcançadas, as nossas vidas, e todos aqueles que irão levantados através das Escrituras Sagradas, através do Evangelho de Cristo. E você, como está agora? Como está essa fraqueza que você diz que não aguenta mais? Já orou a Deus? Já conversou com Deus? Será que não é propósito de Deus na sua vida para que você possa estar recebendo dele um poder tamanho que o seu nome será glorificado na sua vida, hein? E nas vidas dos seus? Porque Deus tem propósito com essa fraqueza. Mas o apóstolo Paulo recebe de Jesus o seguinte: a minha graça te basta, é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Quando estás fraco, estás forte. Aí é quando o apóstolo Paulo ele recebe esse poder de Deus, ele sente esse poder de Deus e ele suporta o espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás, porque Satanás não pode com ele, porque ele está completamente entregue nas mãos de Deus, usando essa fraqueza, mas cheio de força de Deus. Amém? E aí ele mesmo diz e ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Possas entender que o que estás passando agora, se não é para glorificação do nome do Senhor, se não é para estares firmado na rocha eterna e entendendo que o Senhor quer fazer com que o poder dele se aperfeiçoe na sua vida a tal ponto de sentir, assim como o apóstolo Paulo sente, prazer nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, porque ele sabe que é poder de Deus na vida dele, ele sente o poder na vida dele, ele sabe que o Evangelho de Cristo avança, incomoda muitas pessoas, mas o Senhor sempre foi com ele. Até mesmo nas prisões, nos calabouços, o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas dentro de prisões, mas não eram prisões que Deus deu, mas Deus permitiu que os homens o prendessem, para que ele mesmo, nas suas fraquezas, pudesse confessar com a sua própria boca que Jesus Cristo é o Senhor, para ele confessar com a sua própria boca que o Evangelho de Cristo era livre nele, e ele descobriu que ele era livre em Cristo, que o Evangelho de Cristo não o aprisionava, mas o libertava. E essas prisões não prenderam o Evangelho de Cristo na boca do apóstolo Paulo, e muito menos em sua vida. E mesmo preso, ele escreveu essas epístolas e as enviou endereçadas por Deus, pelo Espírito, que servisse de uma transformação de vidas e para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o nome do Senhor hoje é glorificado na vida do apóstolo Paulo. Esses homens, esses apóstolos, eles terão lugar de honra lá junto de Deus. Mas Deus, ele é o mesmo que diz que não faz acepção de pessoas e que ele tem lugares das moradas dele nos céus para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Nos lembrando daquela passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, para o Evangelho de João, no capítulo 14, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui está a grande promessa das moradas eternas. E o próprio Jesus fala: não se turbe o vosso coração, acalma o seu coração, descansa o seu coração, porque o meu Pai tem preparado para ti moradas eternas, para que estejais comigo, para que estejais com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e será eternamente. Não haverá mais choro, mais lágrima, e haverá um só Pai, haverá um só Deus, haverá um só pastor e um só rebanho. E ali a luz que iluminará será o próprio Deus. É lindo, não? Então, fique com essa palavra. Até aqui nos deu o Senhor. Está te enfraquecendo? Já perguntou a Deus mesmo? Tire aí um tempinho e tenha uma conversa com Deus, assim como o apóstolo Paulo, no momento do espinho da carne, ele conversou com o Senhor Jesus e ele orou por 3 vezes. Deus quer abençoar a sua vida por estar conosco até agora. Que Deus continue te abençoando, falando ao teu coração, te fortalecendo no seu poder, na graça que só Ele derrama sobre aqueles que ouvem a sua palavra, dão crédito e creem no nome de Jesus. Olha, curta, comente, compartilhe esta mensagem, porque tenho certeza que está sendo edificante para a sua vida, para que outros também recebam edificação através do nome de Jesus, do seu Evangelho. E mesmo que, quando o youtuber estiver enviando esta mensagem até o teu endereço, se ele não souber o seu endereço, não se preocupe. Jesus sabe. Amém? Posso ouvir um amém? Então, até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Até o próximo encontro. Enquanto isso, se inscreva no canal. Até breve. A paz do Senhor Jesus. Amém? Se inscreva no canal. Paz.